Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou a Fátima. Eu espero que hoje a nossa conversa possa trazer um acalento, possa trazer uma proposta de reflexão que seja capaz de trazer um pouco de equilíbrio para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos. Na nossa reflexão de hoje, ela vai estar no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele fala: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurado aquele que sofre, pois será consolado. Olha só que coisa interessante, né? Como é que pode ser uma pessoa cheia de venturas, de bênçãos, aquela que tem um sofrimento, aquela que passa pela dificuldade? É que esse processo se assemelha a quando a gente pega um dinheiro emprestado e divide em 10 anos. Só que quando a gente chega no 5º ano, a gente tem um dinheiro para pagar, para saldar o resto da dívida. E aí, eu vou até o banco e pergunto: eu tenho algum desconto se eu pagar toda a minha dívida agora? Normalmente, o banco vai dar um desconto não muito grande, porque afinal de contas ele vive mesmo do lucro. Então, para ele, não vai ser benéfico se você pagar a sua dívida toda de uma vez. Em contrapartida, se você dever para o seu pai e para sua mãe, para alguém que te conhece e que precisa também, esse vai dizer para você: olha, vai chegar numa hora boa esse dinheiro, hein? Talvez ele até te aceite mais essa proposta, porque ele não vive do lucro, ele só te fez um favor. E assim é a vida. Quando às vezes a gente vai passar por uma aflição, e nessa aflição você pode diminuir a sua conta. Como diminuir a sua conta? Às vezes, fazendo caridade. Olha que coisa engraçada, né? É sim. Há uma história de um sujeito que ele tinha combinado com o mentor dele em ter os braços decepados num acidente, para ele harmonizar-se com a consciência dele, porque ele tinha causado um acidente, um problema em outras vidas para uma pessoa, e ele queria passar pelo processo para ele saber o que isso ia acarretar. Mas ao longo da vida ele se esqueceu, porque quando ele reencarnou, a vida foi dando sequência, foi tendo uma coisa ou outra, né? E ele começou a trabalhar, e começou a trabalhar com crianças, foi ser professor, acabou se encantando com a educação e se transformando internamente. Viu tanta criança passando dificuldade, acabou recolhendo algumas delas para dentro do seu lar. Feito isso, chegou o tempo em que ele teria seu braço decepado. Por quê? Porque chegou o tempo dele harmonizar-se com a própria consciência dele. Mas o anjo da guarda dele foi conversar com o mentor da família e falou: se a gente deixar que isso aconteça, como ele vai continuar cuidando das crianças? Quem vai cuidar daquelas crianças que ele levou para dentro de casa? Fez-se então uma reunião da equipe espiritual e se decidiu que ele perderia apenas um dedo. E ele, o dia que aconteceu o acidente, que ele perdeu o dedo, ele, já fazia oração, evangelho no lar, trabalhava, e ele chegou no trabalho mediúnico e falou, né, olha, eu não consigo entender o que aconteceu. Esse acidente aqui, eu perdi um dedo. Será que o mentor daqui do nosso trabalho poderia me dar uma explicação, né? E daí foi aguardado, foi quando ele recebeu a notícia de que
por tanto fazer, é que a dívida dele tinha sido aplacada, tinha sido diminuída pelo bem que ele estava fazendo com as crianças. Então, ele voltou para casa mais feliz do que nunca, porque a gente pode pagar as nossas dívidas, a gente pode escolher com que moeda a gente vai pagar as dívidas do nosso coração, do nosso pensamento. É lógico que se eu comprar um carro, eu não vou pagar meu carro fazendo caridade. Eu vou pagar meu carro com dinheiro. Mas todo o bem que eu fizer, ele vai fazer de volta para mim uma onda de bem. E quando eu estou sofrendo, quando eu estou passando por algum processo de dificuldade moral, de dificuldade social, familiar, é o nosso tempo de ser feliz. É verdade. Significa que a gente já não está mais fazendo besteira. Nós não estamos mais cometendo erros e atrocidade contra os outros. Nós já estamos pagando a nossa conta. E se a gente quer pagar a nossa conta sem tantas dores e sofrimentos, basta a gente ter crédito. Qual é o crédito? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. É isso. É trabalhar com amor, é trabalhar com afinco. Lavando, passando, cozinhando, limpando, lavando o carro, também, lógico, sem reclamar. Mas em especial, trabalhando na seara de Jesus. É um santo remédio para as nossas dores e sofrimentos. Escolher ler uma história para uma criança. Escolher auxiliar a fazer uma sopa. A saciar a fome do outro. Tudo isso está no nosso processo de ter crédito. Essa é a nossa moeda para que a nossa aflição seja menor. E quando a gente está numa situação aflitiva bem difícil, o que acontece? Eu posso reclamar, eu posso me desesperar, eu posso, é uma escolha minha, mas eu posso também compreender que aquele processo vai passar. E qual é o caminho que eu preciso trilhar para que tudo isso passe? Qual é o caminho que eu vou escolher para estar bem? Comigo e com todos à minha volta. Orando sempre. Primeiro, olha para os pensamentos, olha para as ações. Eu olho para a minha ação, eu verifico os meus pensamentos. E então, eu já sei que agora eu posso orar e agradecer a Deus por me dar força para que eu passe por aquele processo com o máximo de harmonia possível. E quando a aflição é tão grande, que a gente pensa em dar fim a tudo isso, em pôr fim à vida. Muita gente aqui vai falar, não, de jeito nenhum, suicídio não. A vida só Deus pode tirar. Mas às vezes isso não acontece com todo mundo. Algumas vezes passa sim pelo coração da pessoa o sofrimento, a tal ponto em que ele escolhe não querer mais viver. Porém, é necessário pensar se essa aflição, se esse sofrimento todo já não te visitou a alma em outras horas.
É melhor pensar quantas pessoas vão estar envolvidas nesse processo sem compreender o que te aconteceu. E esse processo muitas vezes vem visitando a sua alma há muito tempo. Qual é o aprendizado? Para cada um há uma resposta. Mas a resposta mais importante de todas é que a vida, ela é uma só. A encarnação é que são múltiplas. Hoje eu estou renascendo, fruto da vida que eu tive até ontem. Toda a minha história me traz até aqui. Eu preciso me harmonizar com toda a minha história, com todos os meus medos, com todas as minhas frustrações, para que eu possa prosseguir numa outra etapa da vida. Às vezes, a dificuldade que a gente tem financeira foi uma trava que nós mesmos pedimos para ter, para que a gente não se perca pelo orgulho e pela vaidade, pela ganância. Às vezes a gente quer tanto ter uma coisa, tanto possuir. Isso é só avareza. Quando a gente tem tantas outras qualidades para focar. Temos olhos que veem, ouvidos que ouvem, boca que fala, que come, mãos ativas, corpo ativo, presente. Nesse instante na nossa vida, ele está presente. E todo o nosso futuro só pode mudar se eu fizer algo harmonioso e bondoso comigo mesmo agora. Como aquela dívida que eu posso escolher pagar, como aquele moço que podia ter o braço amputado e só teve um dedo, porque ele fez o bem sem olhar para quem ele estava fazendo, amadureceu dentro dele. E você pode, lógico que você pode, escolher tirar a sua própria vida. Qual o benefício disso para você mesmo? A maior dureza, a maior tristeza é que quando você se desligou o corpo físico, você vai passar por um processo sentindo todo esse sofrimento potencializado. E se você pedir ajuda, se você ligar no CVV, se você buscar o auxílio, hoje a gente tem tantos lugares competentes, universidades de psicologia que têm o atendimento gratuito. Tem a linha do CVV que é gratuita, você pode ligar e conversar e dizer de como você está se sentindo. E pode sim, e deve, se abraçar nessa hora, se tocar com carinho, com respeito pela sua história, pelo seu sofrimento, mas não viver do sofrimento. Olhar a luz do dia, dizer a alguém o que eu posso fazer por você hoje, dizer ao universo o que eu posso fazer hoje, que luz eu posso acender hoje, limpar a rua. Hoje ninguém vai te falar nada. Amanhã a rua vai estar suja de novo. Você torne a limpar.
Escuta o vizinho dizer: gente, estava tão sujo e hoje está tão limpo, está tão organizado. Varrer o quintal. Ao invés de chutar o gato, comprar 1 quilo de ração, trazer num saquinho dentro do bolso e colocar um pouquinho para ele, só um pouquinho por dia. Vai ganhar um amigo. Assim vai seguindo a vida. O ratinho, por exemplo, que o leão não devorou, quando o leão caiu na rede, o ratinho foi lá e roeu a rede para salvar o leão. Olha só, num instante ele podia ter se alimentado, mas o ratinho falou para ele: não me devore, seu leão, eu tenho filhos, mas eu estou com fome. Mas eu estou pedindo para o senhor, os meus filhos também estão com fome, eu vou até lá dar de mamar para os meus ratinhos. O senhor vai achar algo melhor para comer. E o leão libera o ratinho, sem nem imaginar que um dia o ratinho ia voltar para socorrê-lo, roendo a rede que tinha pego o leão, que ia aprisioná-lo. A gente é assim. Às vezes a gente precisa lidar com o medo. O ratinho estava morrendo de medo de ser devorado. Mas ele falou a verdade, a sinceridade. E o leão concordou. Nem ia matar tanto assim a fome dele. Pode ir. Às vezes a gente precisa passar pela dificuldade e pensar: nem está doendo muito. Vamos fazer uma prece. Vamos procurar um amigo. Vamos procurar ajuda. Vamos dizer, mas exatamente o que eu preciso. O ratinho precisava ir embora para dar de mamar para os seus ratinhos. O leão precisava sair da rede. E nós, nessa hora, qual é o auxílio que eu preciso? Qual ajuda que eu preciso? O que é que eu estou buscando na minha vida? Quando a gente sabe essa resposta, ela fica melhor. E lá no Evangelho, então, está escrito: bem-aventurado o que sofre, bem-aventurado o aflito, porque a aflição é uma dívida que a gente está pagando. Ela está acabando. Ela está acabando. Está escrito lá no Evangelho. E aí, então, você é uma pessoa bem-aventurada. Você já não está mais fazendo ninguém sofrer. Não está mais causando desavença, mas está trazendo harmonia. O que é que a gente pode pedir? Eu, nessa hora, pediria força. Houve um tempo em que eu dizia assim: não me dá força, Deus, porque se você me der força, eu bato. Houve um tempo em que eu precisei muito de força, porque eu tinha um ser muito amado, acamado, e eu precisava de força física para pegar a pessoa no colo, para levar de um lugar para o outro. Eu precisava de força física e eu dizia para Deus: Deus, me dá força, porque eu preciso de força para levantar. E essa força nunca me faltou. A oração foi minha grande parceira no momento em que eu tinha muita raiva, muita revolta. Ela foi acalmando meu coração. Ela foi transformando minha alma. E é esse convite que eu faço para cada um. Que cada um possa se espelhar no rapaz
que tanto fez que só teve um dedo amputado, ou no leão e no rato, que um auxiliou o outro. Assim é a nossa vida. Se hoje eu preciso de ajuda, que eu possa ter a humildade de pedir, de conversar, de rogar a Deus, de mostrar o meu coração. E amanhã, ouvir um coração aflito e, se possível, auxiliar, ser a mão que acalma, que acolhe e que transforma. E assim, eu vou rogando a Jesus que nos abençoe nessa reflexão, que ilumine a mente, o coração e a escolha de cada um. Porque tem um lugar que nunca vai nos faltar amor. Esse lugar é dentro de nós mesmos. É aqui dentro que mora o amor. E com toda certeza, junto a Jesus, seremos cada vez mais fortes. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.